hoje a gente vai mergulhar na história de um dos artistas mais complexos e fascinantes da música atual, Min Young, que muitos conhecem como o Suga do BTS. Mas a história é bem mais profunda. Como é que uma pessoa consegue ser três artistas diferentes ao mesmo tempo? É isso que a gente vai descobrir. E essa é a grande pergunta que fica, né? A jornada do Min Young não é só sobre ficar famoso. É sobre uma luta constante para manter a própria essência, a autenticidade, no meio de um furacão de sucesso mundial. Então, para a gente entender essa trajetória, a gente vai olhar de perto para essas três identidades artísticas dele. Cada uma delas é como uma peça do quebra-cabeça, uma fase essencial da evolução dele como músico e como pessoa. Vamos começar do começo de tudo. Nossa viagem começa bem antes das luzes dos estádios, tá? A gente vai lá para a cena underground de Daegu, na Coreia do Sul. Foi lá que as raízes do Min Young foram plantadas. Olha, a paixão dele pela música não veio do nada. Começou bem cedo. Com 13 anos, ele já estava escrevendo letras. Aos 17, ele não estava só sonhando, não. Ele já estava trabalhando no estúdio, compondo, arranjando, aprendendo na prática. Essa base foi fundamental para tudo o que veio depois. E lá nessa cena underground, ele não era o Suga. Ele era conhecido como Gloss. Fazendo parte do grupo D-Town, ele já mostrava que não queria só fazer rima. Ele queria contar histórias. Ele chegou a produzir uma música sobre a revolta de Gwangju, um evento histórico super importante. Isso mostra que, desde o início, ele já tinha essa veia de falar sobre coisas profundas e reais. Mas essa jornada no underground estava prestes a ter uma reviravolta daquelas. Uma que ia levar ele direto para o centro do furacão do K-pop. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Quando ele entrou na Big Hit, a empresa que formaria o BTS, ele não foi contratado para ser um idol, para estar na frente das câmeras. Ele foi contratado como produtor. A identidade principal dele, aos olhos da empresa, era de um criador. E aí, como o Suga no BTS, ele virou muito mais que um rapper. Ele se tornou uma das principais forças criativas do grupo. Ele ajudou a moldar o som, a mensagem, com letras super introspectivas e uma produção musical afiada. Ele não era só um rosto no palco, ele era um dos arquitetos do som do BTS. E o nome Suga é uma combinação bem esperta. Uma parte vem de shooting guard, a posição que ele jogava no basquete, e a outra, bem, da personalidade dele, que pode ser doce como açúcar, sugar em inglês, uma mistura perfeita de intensidade e suavidade. Só que, mesmo com todo o sucesso estrondoso do BTS, tinha uma parte dele que precisava de um espaço para sair. Um espaço mais cru, mais pessoal e sem nenhum filtro. E foi assim que nasceu a terceira face dele. Isso aqui mostra perfeitamente essa dualidade. De um lado, o Suga, o ídolo global. Do outro, o Agus D, o alter ego solo dele. Cru, brutalmente honesto. Ele não tem medo de falar sobre depressão, sobre a pressão da fama, sobre ambição. É uma honestidade rara e muito impactante no mundo do K-pop, que geralmente é mais polido. E o nome? Agusti D? Cara, isso aqui é genial. É Suga ao contrário, e o DT é de Daegu Town, a cidade natal dele. Com esse nome, ele conecta o trabalho mais visceral dele diretamente com as suas raízes, lá do underground. É como se fechasse um ciclo. Esse trabalho solo não foi uma coisa só, foi uma trilogia, uma história contada em 3 partes. Começou lá em 2016 com uma introdução furiosa ao mundo dele. Continuou em 2020 com D2 e terminou em 2023 com o álbum D-Day, mostrando uma evolução e uma maturidade incrível. E o impacto disso foi global. A segunda mixtape dele, a D2, chegou no número 11 da parada Billboard 200, lá nos Estados Unidos. Para um artista solo coreano com um trabalho tão pessoal e sem filtro, isso foi um feito gigantesco. Provou que a voz dele tinha um alcance mundial. E ele não provou essa força só nos números, não. Ele levou isso para os palcos. A D-Day Tour foi um sucesso absurdo, com ingressos esgotados, mostrando que ele sozinho conseguia dominar arenas pelo mundo. A força dele como artista solo era simplesmente inegável. Bom, depois de chegar nesse auge como artista solo, a vida real bateu na porta. Com um capítulo que é obrigatório para todo homem sul-coreano. Pois é, como todo homem sul-coreano, ele teve que cumprir o serviço militar obrigatório. Por causa de uma lesão antiga no ombro, ele serviu como agente de serviço social e concluiu oficialmente essa obrigação em junho de 2025. Ele foi o último membro do BTS a passar por essa fase.
E o retorno dele não foi só uma coisa pessoal, sabe? Marcou o fim de um capítulo para o grupo inteiro. Com todos os 7 membros agora livres das obrigações militares, o caminho finalmente está aberto para a tão esperada reunião do BTS. O futuro parece bem agitado. A grande expectativa é a reunião do BTS em 2026. Mas isso não quer dizer o fim das outras identidades dele. Muito pelo contrário. A gente pode esperar mais músicas do Agust D, mais trabalhos dele como produtor, basicamente o começo de um capítulo artístico totalmente novo. Olhando para trás, a jornada de Gloss para Suga e para Agust D é uma história muito poderosa sobre ser fiel a si mesmo. Ele nunca abandonou quem ele era na essência. Ele só encontrou palcos e personas diferentes para expressar as várias partes da alma dele. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Agora que ele está livre, com um grande capítulo encerrado e outro novinho em folha começando, qual vai ser a próxima face de Min Young-gi? Que nova história ele está se preparando para contar? Uma coisa é certa, o mundo inteiro está ouvindo.